A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor que não deu por presa aos nossos inimigos. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 124, verso 6. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Hino da harpa cristã, 440. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém. Em viver para Cristo firme permanecerá, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o teu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, aleluia. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sentada. Queres para Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, aleluia. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Glória a Deus. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Todo ser que tiver fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra? Que o Pai nos envie o teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Abra a porta do nosso... Em Atos capítulo 16, versículo 25 em diante, a palavra do Senhor nos diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que todos os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Pedindo uma luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.
e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Glória a Deus. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Louvado seja Deus. E Paulo e Silas ali, eles foram presos após expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem que eles estavam ali em missão, e aquela jovem alguns dias viam em alta voz dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, e Paulo se perturbou e expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem. E aqueles homens que ganhavam lucro ali com aquela jovem, eles caluniaram Paulo e Silas e levaram os magistrados, arrancaram suas vestes, os açoitaram com varas e mandaram levar à prisão em escolta de um carcereiro. Mas a gente vê aqui que mesmo nessa situação, eles sendo acusados injustamente, eles fazendo a obra, fazendo o que era certo, eles fazendo a obra, eles sofreram a perseguição. Mas ainda assim, Paulo e Silas, eles se comportam de maneira espiritual. Eles estavam sendo caluniados, difamados, eles estavam feridos, eles estavam com dores, mas a palavra do Senhor nos diz que mesmo assim, eles, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles se mantiveram em espírito, eles se mantiveram em concordância com os céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso nos ensina como nós devemos nos comportar, mesmo em tempos de dificuldades, tempos de adversidades. A palavra do Senhor nos ensina a todo momento como a gente deve lidar com as situações de forma espiritual. Ali eles não se submeteram às suas emoções, nem às circunstâncias, nem aos questionamentos. Eles sabiam, sim, que levar a palavra do Senhor, eles tinham perseguições, mas ainda assim eles se comportaram ali de forma espiritual e Deus agiu com um grande terremoto. Olha o poder da adoração, de nós permanecermos em espírito, de nós permanecermos em oração, de nós permanecermos firmes diante da situação. O nosso comportamento é muito importante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles se mantiveram como verdadeiros adoradores, em meio à dor, em meio à angústia, em meio à calúnia, em meio à difamação, em meio à injustiça. Eles assim permaneceram se posicionando como verdadeiros adoradores e seguidores de Cristo diante de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz em João 4, versículo 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então eles mantiveram a adoração, e é da vontade do Senhor que, independente da circunstância, a gente se mantenha em adoração. A gente tem uma passagem ali onde nos fala em 2 Crônicas, capítulo 20 em diante, que o rei Josafá, o rei de Judá, que quando ele ali foi ameaçado por 3 multidões, quando ele buscou a Deus, a instrução que o Senhor deu foi deles louvarem e agradecerem, darem graças ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui em Provérbios tem alguns versículos, que edificam a nossa fé, que nos falam sobre a alegria do nosso coração, amém? Olha, em Provérbios 15, 13, a palavra do Senhor nos diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate.
Provérbios 15:30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17:22. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Provérbios 23:15. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 23:26. Glória a Deus. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Provérbios 30, verso 6. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor quer que a gente se comporte de maneira espiritual, nos aproximando dele, enchendo o nosso espírito, o nosso coração, nossa mente da sua palavra. E de que forma a gente pode vencer essas dificuldades? Aqui Paulo Silas disse que era necessário que o carcereiro saísse daquele desespero de alma, daquela decisão precipitada, daquele cenário que era de morte, crendo em Jesus. O que faço para ser salvo? Pedir uma luz, e a luz a gente crê em Jesus, e crer em Jesus é a gente se apropriar das verdades de Cristo. Amém? Pai, queremos te louvar e te agradecer. Engrandecido seja o Senhor, que neste dia a gente medite na palavra, a gente declare a palavra do Senhor nos diz em Romanos 10:17, de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que a gente se encha da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, que doentes e enfermos recebam saúde, que aqueles que estão opressos na alma recebam alegria, recebam paz no Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pois a palavra do Senhor nos diz em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Jesus Cristo nos dá saúde, nenhum mal nos sucederá, praga nem vai chegar à nossa tenda. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Engrandecido seja o Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus. Deixa sua curtida, deixa seu comentário e vamos assim propagar a palavra de Deus, amém? Alegremos-nos no Senhor, amém?